Olá, querido catequizando. Bem-vindo ao 12º encontro. Hoje o nosso tema será O Filho de Deus se fez homem. Lá em João, capítulo 1, versículo 14, vem nos dizer o Senhor: E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Mas o que é o verbo? Lá no dicionário vai nos dizer que o verbo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O verbo se fez carne para que o homem, entrando em comunhão com Deus, recebe assim a filiação divina, tornando filho de Deus. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo se fez homem para salvar toda a humanidade que estava entregue ao pecado. O catecismo vem nos afirmando que nenhum homem, ainda que mais santo, tinha condições de tomar sobre si os pecados de todos os homens e de se oferecer em sacrifício por todos. A existência em Cristo da pessoa divina do Filho, que supera e ao mesmo tempo abraça todas as pessoas humanas e que constitui cabeça de toda a humanidade, torna possível seu sacrifício redentor. A morte de Cristo realizou a redenção definitiva dos homens pelo Cordeiro que tira o pecado do mundo e reconduziu o homem à comunhão de Deus, reconciliando com Ele pelo sangue derramado por muitos para a remissão dos pecados. Esse sacrifício de Cristo é único. Nós vamos dividir o nosso tema em 3 partes. Primeiro tema que a gente vai refletir é o Verbo se fez carne para que conhecêssemos o amor de Deus. Lá em João 3,16, o Senhor nos diz: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ninguém tem direito de duvidar do amor de Deus por nós, porque Deus deu seu Filho único para nós, ele se fez homem, ele sofreu todos os pecados, ele como homem sofreu todas as tentações que a gente passa, ele decidiu, por amor a nós, não pecar. Entrando assim em comunhão com Deus, ele morreu na cruz para salvar eu e você dos nossos pecados. O nosso segundo tema é o Verbo se fez carne para ser nosso modelo de santidade. Ele se fazendo homem como nós, ele vem nos mostrar que você tem um propósito, que é ser santo. Assim como eu, assim como você, temos um único propósito, que é o da santidade. A gente, estando no caminho da santidade, podem vir as tribulações, podem vir os desafios, podem vir as tentações do mundo, mas quando temos o nosso foco, que é Cristo, nada disso nos abala. Assim como Jesus, que foi tentado 40 dias no deserto. Ele passou por essa tentação e venceu, porque ele estava com Deus, porque o seu único foco era nos livrar de todo pecado. Ele sofreu essas tentações por amor a mim, por amor a você. Jesus se manteve firme e seu único propósito era nos mostrar que no caminho da santidade teria as tribulações, teria os desafios, mas quando o nosso foco, como eu disse, é em Cristo, a gente vence. Que nosso objetivo de vida seja ser santo. Que um dia alguém pergunte para você o que você quer ser quando crescer, antes de você responder que você quer ser médico, que você quer ser professor, que você quer ser jogador de futebol, você tem em mente que, primeira coisa, antes de tudo, você quer ser santo. A santidade é o bem mais precioso que Deus poderia nos deixar. Que assim podemos ter o foco no céu. Que o nosso foco seja estar em comunhão com Deus.
O nosso terceiro tema, dando continuidade nesses dois temas que a gente acabou de falar, é o Verbo se fez carne para nos tornar participantes da natureza divina. Santo Irineu assim explicou para nós essa verdade, pois essa razão pela qual o Verbo se fez homem e o Filho de Deus, Filho do homem, é para que o homem, entrando em comunhão com o Verbo e recebendo assim a filiação divina, se torne filho de Deus. Então o Verbo se fez carne para que eu e você nos tornássemos filhos de Deus, para que eu e você pudéssemos entrar no reino dos céus, porque o pecado mancha o nosso coração, o pecado nos afasta de Deus, e com isso não conseguiríamos ver a grandiosidade de Deus, ver a grandiosidade do céu. Por isso Deus veio, se fez homem, morreu pelos nossos pecados, para que conseguíssemos ver a preciosidade que é o céu. Que o nosso foco de vida seja eternamente o céu, que possamos olhar essa grandiosidade que Deus nos deixou. São Tomás de Aquino, que é um santo que eu gosto muito, vem nos dizer: o Filho unigênito de Deus, querendo-nos participantes da sua divindade, assumiu nossa natureza, para que aquele que se fez homem dos homens fizesse deuses. Assim como Deus se fez presente na humanidade, que possamos ser presentes na vida dos outros, que possamos levar a palavra de Deus para aqueles que necessitem de mais amor. Hoje o mundo necessita de amor, mas não o amor de afetividade, mas o amor de Deus. Que possamos ter isso no nosso coração, levar a palavra de Deus aos quatro cantos do mundo. E assim como ele que cumpriu sua missão aqui nesta terra, o Verbo se fez carne, o Verbo estando em ação, o Verbo estando em missão. Jesus, em forma de homem, mesmo com toda a sua divindade, estava em ação aqui nesta terra para resgatar eu e você, para perdoar os meus e os seus pecados, para nos tornar membros de sua família e nos dar o poder de sermos chamados filhos e filhas. O Verbo estava em ação, revelando a glória do Pai, revelando este Pai tão maravilhoso, que nos amou tanto que não poupou seu Filho único, o entregando por todos nós. Agora este Verbo habita em mim, habita em você. Que possamos ser anunciadores de Cristo nesta terra. Que possamos, assim como eu falei para vocês, que possamos ser anunciadores de Cristo. Que possamos anunciar o Evangelho. Que Deus te abençoe e te guarde nessa semana. Até o próximo encontro. Agora eu te faço uma pergunta. Qual é a sua ação nesta terra enquanto filho e filha do Deus vivo? Reúna com a sua família e discuta sobre essa questão.